É nosso convidado neste Jornal das 7, António Tanger Correia, vice-presidente do Chega. Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Obrigado. Vão aceitar democraticamente o resultado se o Parlamento chumbar o nome indicado pelo Chega para a vice-presidência? Não, é evidente que não temos como não aceitar uma decisão. No entanto, não será uma decisão democrática. Eu gostava de clarificar aqui alguns aspectos deste assunto. Em primeiro lugar, o Chega não é um partido de extrema-direita. É um partido que está legalizado no sistema político português, em Portugal, está aceito por todas as instituições de Portugal, e um partido extremista, por definição, não tem um projeto económico liberal como nós temos. Porque um partido extremista, com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, enfim, que não tem representação em nenhum Parlamento Europeu a não ser no nosso, esses sim pretendem que o Estado seja o senhor todo-poderoso da economia e que tenha os cidadãos como seus súbditos. Nós somos o contrário. Mas claramente o Chega posicionou-se sempre como um partido antissistema. É diferente. Não é só diferente, porque há questões que o Chega defende como causas que não fazem parte no contexto democrático de qualquer país. Como por exemplo? Como, por exemplo, distinguir ricos de pobres, as cores, Nós não distinguimos as etnias. nem cores, nem ricos de pobres. Eu acho que isso são assuntos que efetivamente passam pela cabeça das pessoas, estou de acordo consigo, não digo que não, mas que têm de ser desmistificados. Nós não somos racistas, quer dizer, o Chega é composto por pessoas, como eu. Eu, durante 40 anos, representei Portugal aos portugueses. Nunca fui acusado de ser racista, nunca fui acusado de ser xenófobo, nunca fui acusado de ser anti-qualquer coisa, pelo contrário. Aliás, o Dr. António Costa, ex-primeiro-ministro, futuro primeiro-ministro de Portugal, foi teve em minha casa várias vezes e sempre nos demos muito bem e ele nunca recusou qualquer tipo de conversa comigo. Agora, quer dizer, a partir do momento que eu vim para o Chega, passa a ser racista, xenófobo, homofóbico, etc. Isto não pode ser. É a consequência de estar num partido que defende muitas dessas posições. Não, eu não vou ter essa discussão ideológica consigo, porque eu acho que a maioria dos portugueses percebe exatamente qual é a fronteira e o posicionamento ideológico do Chega. Relativamente a esta questão da vice-presidência... Eu não quero acreditar que... Não lhe parece que é o funcionamento democrático... no seu melhor, se o indicado pelo Chega não for eleito, não é eleito. Quer dizer, agora eu não quero acreditar que não seja eleito. Seria a primeira vez, desde que foi instituída a democracia em Portugal, que não foi eleito um representante do terceiro maior partido português. Uhum. Portanto, isso seria um atrofio da democracia, seria a bandalheira democrática. Porque, efetivamente, como dizia há bocado o André Ventura, nós também não concordámos com determinados vice-presidentes e até presidentes, mas não deixámos de os aceitar. Portanto, acho que a democracia vai muito para além do gosto ou não gosto, porque depois de não aceitar o vice-presidente da Assembleia da República, viram outros cargos e viram outras nomeações que podem ser também rejeitadas. Ou seja, numa democracia isso não é admissível. Das duas uma, se o Chega é um partido legal, legalizado, reconhecido e que foi eleito pelos portugueses, tem que ser aceito como tal. Não, o que o regimento diz, e é claro, é que os 4 maiores partidos indicam o vice-presidente. E depois vão ser sujeitos a uma eleição, pelo método de Hondt, e serão eleitos ou não são eleitos. Se não é eleito, não cumpre funções, basicamente. Não, pelo método de Hondt na Assembleia não. A Assembleia é a maioria simples. A método de Hondt é para as eleições e para a nomeação dos deputados. Bom, mas o problema não é eleito, não é eleito. Sim, mas isto não é um problema de regimento. É um problema de democracia. Ou seja, os 400 mil portugueses que votaram no Chega passam a ser portugueses de segunda. Ou seja, vamos ter em Portugal, país democrático da União Europeia, 2 tipos de portugueses. Os de primeira, que são aqueles que não votaram no Chega, e os de segunda, que são aqueles que votaram no Chega, que realmente são a escória da nação, que são pessoas que não têm os mesmos direitos que têm os outros portugueses que não votaram no Chega. Mas não compreendo este raciocínio. O Partido Socialista tem a maioria absoluta, 117 deputados, o PSD 76 deputados. Toda a esquerda, imagino que não votaria num vice-presidente do Chega. Portanto, não podem obrigar os partidos e os deputados a ir contra a sua consciência. Com certeza que não. Agora, portanto, não é questão de consciência, isto é uma questão de ética. É uma questão de ética democrática. É uma questão de ética democrática. Que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, até pela tarefa que levaram nas eleições, não votem a favor do vice-presidente do Chega, eu até aceito. Agora, que o Partido Socialista,
que é um partido democrático, que é um partido da fundação da democracia portuguesa, não vote. Não aceito, até porque, como lhe digo, nós não temos assuntos absolutamente antígonos do Partido Socialista que leva o Partido Socialista a uma posição destas. Porque realmente há aqui uma coisa que é eu gosto ou não gosto. Todos nós temos direito. E depois há democracia ou não democracia. Sim, eu compreendo. Eu só queria que me respondesse à questão da incoerência, porque um partido antissistema estar aqui a reivindicar digamos, um cargo institucional é um pouco estranho, não é? Não, uma coisa é antissistema, outra coisa é anti-regime. Nós vivemos num regime republicano democrático, nós aceitamos isso de todo o coração. Temos uma Constituição que achamos que deve ser revista, aliás, como o PSD e como outros partidos também acham que deve ser revista, mas o sistema é diferente. O sistema foi aquilo que se instalou dentro do regime e que corrompe o regime. É contra isso que nós somos contra. Muito contra bem. A corrupção, contra a nomeação dos boys e das girls, etc. Portanto, há que fazer uma distinção clara entre o regime e o sistema. O regime, nós concordamos com o regime, vivemos nele. O sistema, nós somos contra. Muito bem. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado.